Eu sou o J. Palmeira, administrador e criador do Grupo Coque Brasil, Comunidade Oficial dos Cartazistas. Sou cartazista há 36 anos. Né? A gente vem fazendo trabalho esse tempo todo na internet, 14 anos já na internet aqui, fazendo trabalho com o pessoal, sempre mostrando produtos de qualidade do pessoal, sempre fazendo aquela parceria com uma empresa que tenha um produto como tinta de qualidade. Hoje estamos aqui falando diretamente da Gênesis, a empresa Gênesis aqui em Guarulhos, porque hoje eu quero mostrar para vocês a qualidade, falar um pouco da qualidade da tinta, né? A tinta que nós hoje já está virando a sensação no meio tanto dos supermercadistas, quanto cartazistas que trabalham como freelance e tal, né? Nós estamos aqui para falar da tinta e mostrar um pouco da qualidade da tinta para vocês. A empresa Gênesis, todo mundo já conhece, é uma empresa já conhecida no mercado, no setor de serigrafia, né? E desde a década de 80, mas hoje ela, há um certo tempo, já lançou a linha para nossos cartazistas, né? E a gente tem aqui para mostrar para vocês a qualidade, a tinta diferencial da tinta Gênesis, né, nos trabalhos que a gente faz. A tinta Gênesis, o grande diferencial da tinta Gênesis é justamente, existem vários fatores que a tornam interessante no mercado, para você que é supermercadista, né, para você que é revendedor de tinta para cartazista, no setor para supermercadista, vale a pena você conhecer a tinta, a viscosidade da tinta, né? A durabilidade, a viscosidade da tinta, o vermelho da tinta, né? Tanto o preto quanto o vermelho. Nós queremos mostrar para vocês, daqui a pouco vou mostrar para vocês, vou cartazear um pouco para mostrar para vocês a qualidade dela feita em loco aqui, tá? A tinta Gênesis, ela dura 30 dias ou mais exposta ao sol. Normalmente a gente sabe que a tinta vermelha sofre a ação do sol, né? E normalmente a tendência é desbotar mais rápido. Tem tinta aí que 2 semanas está desbotando, né? A gente sabe disso. A tinta Gênesis não tem esse problema, ela dura 30 até mais, né? No sol. E sem perder a qualidade. Olha a qualidade da tinta, né? Vou mostrar para vocês, né? De propaganda e oferta, para vocês terem uma noção da qualidade da tinta. Hoje a tinta está tornando a preferência do pessoal aí do setor. Então nós estamos aqui para mostrar para vocês a tinta e mostrar essa qualidade da tinta Gênesis. O legal da tinta Gênesis é o seguinte: existem algumas tintas no mercado que ela sofre a ação também ela com chuva, né? Ela começa a escorrer. Já foi testada, a tinta Gênesis não tem esse problema, entendeu? Ela pode ficar num gradil do lado externo, nas faixas de polietileno para os supermercados, dos gradios do supermercado, ela não desbota. Ela não desbota, também não pinga, não sai, né? Não dissolve. Principalmente a vermelha, né? A gente fala muito que a vermelha desbota muito, no caso da a outra coisa, a secagem dela, interessante é isso, a secagem, a outra secagem da tinta, entendeu? Você pode fazer um empilhamento, acabou de cartazear, já pode sobrepor cartazes que ela rapidamente já está seca para fazer porque hoje em dia a grande rotatividade de trabalho, principalmente em grandes redes de supermercado, requer isso, né? Empilhamento. Você acabou de cartazear, tem que jogar por cima. E muitas tintas têm problema, você põe e já começa a grudar. Tinta Gênesis não. Né? É o que nós temos para falar para vocês. Então é isso, nós vamos mostrar para vocês agora, né, em loco, aqui na prática, para você ver a qualidade da tinta, né, o traçado, que é para você comprovar a qualidade da tinta, você que é supermercadista, tá? Você que é revendedor, fique de olho nos detalhes, vamos passar para vocês. Primeiro, para você que não conhece, talvez não está, ou o cartazista que é novo, ou mesmo para você que é supermercadista, né, que é bom ficar a par desse tipo de a parte desse conhecimento da coisa. Existe no mercado kits de várias marcas, tem de 5 pontos e de 3 pontos. A gente normalmente usa de 5 pontos. Certo? Quando você compra esse aqui já está abastecido, né? Quando você compra o kit para abastecer, né, ele é composto de uma parte interna com material que é para absorver a tinta, né? E as ponteiras de feltro, certo? Ou sintética, que no caso é feltro. Então, é lógico que na primeira vez ela vai absorver bastante tinta. Então é o seguinte, quando você vai começar do zero, né, vai comprar o seu kit zerado,
Eu tô falando mais isso para quem é supermercadista, para quem está começando agora, não sabe muito bem do assunto. Você vai precisar para preencher isso aqui, para ficar completo, você vai ter que usar 1,5 frasco, certo? 1,5 frasco de tinta para completar o bojo que você trabalhar. Vamos fazer uma simulação aqui, um produto aqui, para você ver a qualidade da tinta. Vamos achar um produto, vamos pôr para vocês verem. Vamos escrever para vocês verem. Vamos lá. Opa. Vamos pôr oferta, vamos fazer uma simulação. Vamos lá. Olha aí que beleza. Viu? Explicando mais para vocês que a tinta Geisa vermelha, né, ela não sofre, ela pode ficar até 30 dias aí no sol, sem desbotar até mais, tá? A gente fala 30 dias, mas até mais. Vamos lá, vamos pôr aqui vamos usar preto, vocês vão ver a cor da preta aqui, a tonalidade da preta. Vamos lá, peraí. Vamos lá, vou pôr na caixa baixa. Vamos lá, vamos pôr a linguiça. Feito correndo assim, mas só pra você ter uma noção, olha a qualidade, né? A uniformidade da tinta. Pode ficar um pouquinho preta, mas ela não muda, né? A mesma tonalidade de início, ela termina a mesma tonalidade no final, né? Coisas que às vezes você tem esse problema com outras empresas, com outras tintas. Ela tem dado diferencial na tonalidade. Agora eu vou fazer para vocês o branco, né? Sendo a folha amarela, duplex amarelo. Lembrando que o duplex amarelo tem vários tamanhos, normalmente você compra um duplex inteiro, né? Para quem é supermercadista, não conhece o material, né? Ou para quem não conhece o material, e você conta ela 66 por 9,6 e tem duplex 77 por 1,13. Esse aqui é o 66, né? É o tamanho menor. Vamos lá. Mas eu vou achar um produto aqui. Nós vamos pôr um produto aqui do jornalzinho, um tabloide, e vamos por lá. Vamos lá por milho verde. Vamos lá. Por menorzinho. Vamos ver se diferencia um pouco. Feito no branco agora, ó. Tanto no amarelo quanto na folha branca, né? Normalmente a branca puxa mais um pouco a cor, né? Mas ela não perde, olha a qualidade. Eu fiz correndo aqui, a gente fez mais ou menos pra vocês verem. Olha aí, tá bom?
Então, pessoal, para encerrar, deixa eu falar para vocês. Viram a qualidade da tinta, você supermercadista, você que trabalha no varejo, entendeu? Você que trabalha com venda de material para cartazista, entre em contato, procure conhecer, entendeu? A tinta, procure saber ou com a gente, com o Jota. Vou deixar aqui o meio de você se comunicar comigo, um WhatsApp, tá? Ou mesmo o link da empresa, se você quiser entrar em contato direto com a empresa, entendeu? Entre em contato com a empresa, você conhecer a Tinta Agentes, que vale a pena. Hoje está todo mundo conhecendo a tinta e não troca a Tinta Agentes por outra tinta, tá bom? Então, a gente tem 36 anos de experiência, comprovado, e mais pessoas que são veteranos, que já tem na internet, você encontra testemunho das pessoas, ponta a ponta do Brasil, usando a Tinta Agentes. Eu gostaria que você conhecesse. Para mim, seria muito importante você, supermercadista, você que revende produto do supermercado, para supermercado, conhecer essa tinta, tá bom? Beleza? Um abraço, Jota, valeu!